adorá-lo. Bem, a hora chegou de dar seu coração. Bem, como está, eu adore. Bem, como está diante de Deus. Bem, um dia toda língua irá confessar, todo joelho dobrar. Porém tuas riquezas pertencem àqueles que hoje respondam a ti. Um dia toda língua irá confessar, todo joelho dobrar. Porém tuas riquezas pertencem àqueles que hoje respondam a ti. Oh, bem, a hora chegou de adorá-lo. Bem, a hora chegou de dar seu coração. Bem, como está, eu adore. Bem, como está diante de Deus. Bem, um dia toda língua irá confessar, todo joelho dobrar. Porém tuas riquezas pertencem àqueles que oram a ti. Um dia toda língua irá confessar, todo joelho dobrar. Porém tuas riquezas pertencem àqueles que hoje adoram a ti. Oh, bem, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, perdemos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, concentramos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em
verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar. Foi que eu nasci, ministrando louvor pra te adorar. Foi que eu nasci, onde flui o amor pra te adorar. Foi que eu nasci, ministrando louvor pra te adorar. Foi que eu nasci, onde flui o amor. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos que foi feridas lá na cruz, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos que foi feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, 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 sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim. Mãos que os enfermos já curou, mãos que os demônios expulsou, mãos que os enfermos já curou, mãos que os demônios expulsou. Vem tocar em mim, 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 sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim. Basta que me toques, ó Senhor, a minha alma cansada está. Basta que me toques, ó Senhor, a minha alma cansada está. Vem tocar em mim, 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 sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim. Aleluias, glória a Deus, irmãos. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero agradecer os irmãos que estão conosco nessa noite, você que está conosco pela primeira vez, você que tem acompanhado
os nossos cultos, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te dar a vitória, que Deus possa fazer grandes coisas por você. Nessa noite de terça-feira nós estamos aqui na presença do Senhor e é maravilhoso podermos entrar na presença do nosso Deus, falar com o nosso Deus. É maravilhoso podermos também meditar na palavra dele. E eu quero convidar você, né, para que possamos juntos estar glorificando o nome do Senhor, para que possamos estar juntos louvando e bendizendo o nome do Senhor. Você que está conosco, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, que Deus possa abençoar a sua vida de maneira especial. E nessa noite nós vamos orar, né, em favor dos irmãos, vamos orar em favor, né, dos pedidos de oração, né, e vamos também meditar na palavra do Senhor. O Senhor tem feito grandes coisas por nós e Ele vai fazer muito mais, né, do que nós pedimos ou pensamos. Então, feche seus olhos nesse momento, nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor que possa nos abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concedeu a vida. Queremos te agradecer, ó Deus, pela bênção do Senhor, pela graça do Senhor sobre a nossa vida. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue, Pai, falando conosco nessa noite. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha mover no nosso coração. Nós precisamos, Senhor, da Tua presença, nós precisamos da unção do Senhor a cada dia. E por isso, nessa noite, pedimos a Ti que venha nos abençoar, que tudo o que fizermos que seja para a honra e glória do Teu nome. Pedimos a Deus que o Senhor venha falar conosco nesse momento, que o Senhor venha falar, Senhor, no nosso coração, aquilo que nós precisamos ouvir. E que, Senhor, a Tua palavra venha nos fortalecer e venha, Senhor, nos amadurecer espiritualmente. Quero te agradecer por cada irmão, noite, aqueles que não puderam estar, que o Senhor abençoe cada um também e que juntos nós possamos caminhar na Tua presença e fazer a Tua vontade. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Então nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Eu gostaria de trazer algo para os irmãos que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. O título da mensagem dessa noite é O Auxílio de Deus na Caminhada, ou na nossa caminhada. Então nós vamos ver, né, de que maneira Deus nos auxilia na nossa caminhada. Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, né, o segundo livro da Bíblia, Êxodo, no capítulo 14, e nós vamos ler 2 versículos apenas, só para a gente ter como base, versículos 30 e 31. Êxodo, capítulo 14, versículos 30 e 31, diz assim a palavra do Senhor. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, irmãos, nós vemos aqui uma história muito interessante, onde a palavra de Deus nos mostra a respeito da saída do povo de Israel do Egito. O povo de Israel ficou cativo no Egito e quando chegou um determinado momento, o povo de Israel, eles começaram a clamar ao Senhor e Deus, ele chama Moisés para que pudesse tirar o povo de Israel do Egito. O povo estava ali, o povo de Deus estava escravizado no Egito, então chega um momento em que Deus, ele decide tirar o povo de Israel do Egito e para isso ele chama Moisés, para que Moisés possa fazer essa retirada do povo de Israel. E, como todos os irmãos sabem, né, Deus envia ali 10 pragas e aquelas pessoas na 10ª praga, onde foi a morte dos primogênitos, então Faraó resolve liberar o povo de Israel, liberar o povo de Deus para que eles pudessem sair do Egito, porque eles já tinham sido eles tinham visto muitas coisas ruins ali no Egito. Então Faraó, ele ordena que o povo de Israel saísse do Egito para que pudesse ir embora e que pudesse deixar o Egito, né, e as suas pragas que Deus havia enviado. Então o povo de Deus começa ali a uma caminhada da saída do Egito, e quando esse povo chega até no meio do caminho, o faraó resolve perseguir e matar o povo de Deus.
Então, Faraó que havia concedido a liberdade, Faraó que havia concedido, dado ordem para que eles pudessem ir embora, ele então se arrepende e manda que o povo os egípcios pudessem ir atrás do povo de Deus e que pudesse matá-los, né, para que acabasse com essa história. E nesse período nós vemos, meus queridos, a mão de Deus, como que ela abençoou o povo dele nessa caminhada. Nesse momento nós observamos como que Deus cuidou, como que Deus protegeu o seu povo nessa caminhada. Imagine só a situação: o povo de Israel saindo do Egito e o faraó mandando o seu exército atrás, né, para poder buscar esse povo, para poder matar esse povo e destruir o povo de Deus. Então, com essa história, nós vamos observar, e através desse texto, nós vamos observar o quanto que Deus, ele abençoa o seu povo e o quanto que Deus, ele auxilia o seu povo na caminhada. E nessa noite eu quero falar a respeito da caminhada da nossa vida, como que Deus, né, nos auxilia. Alguns pontos que nós vemos nessa história que mostra como que Deus nos auxilia. Então eu gostaria de falar sobre esses pontos, onde Deus, ele teve pelo seu povo, né, ele demonstrou ao seu povo o amor, ele demonstrou para o seu povo a proteção, o cuidado. E Deus tem feito isso conosco a cada dia. Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos abençoado nessa caminhada, Deus tem feito grandes coisas pela nossa vida. E quando nós lemos essa história, nós vamos observar alguns pontos que nós também observamos nas nossas vidas, onde Deus, ele nos auxilia nessa nossa jornada aqui na terra. Nós vamos viver aqui 80, 90, alguns 100 anos, e nós vamos estar sempre dependendo do auxílio de Deus na nossa caminhada. E é por isso que nós vemos nessa história a maneira que Deus age em favor do seu povo, a maneira que Deus age para poder nos abençoar, nos auxiliar nessa caminhada. Então a primeira coisa que nós vemos nessa história é como que Deus ele agiu com o seu povo. E o primeiro ponto que nós vemos está no capítulo 13, no versículo 21, que diz assim, capítulo 13, versículo 21, que diz assim: e o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para o guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Então nós vemos aqui, a primeira coisa que Deus, a maneira que Deus agiu com o povo dele foi indo adiante do povo. Ou seja, Deus estava na frente. Deus estava coordenando a caminhada do povo dele. E hoje, irmãos, não é diferente. Deus está nos guiando. Deus está à nossa frente. Deus está diante de nós, né, adiante de nós, para podermos seguir os passos dele. Assim como Deus fez com aquele povo, Deus ia, né, a palavra de Deus é muito clara, Deus ia adiante deles, né, ou seja, dando direção para eles, dando direção para onde eles iriam ir andando. Nós vemos que Deus hoje, ele age da mesma forma. Deus, ele é o nosso comandante, ele é o nosso general, e ele está à nossa frente, nos mostrando, nos guiando na nossa caminhada. Então, nessa jornada que nós temos nessa vida, nós podemos ver que, primeiro, Deus, ele vai adiante de nós. Ele é o nosso general, ele é o nosso Deus que nos guia, que nos mostra onde nós devemos andar. Então Deus vai adiante de nós. Segundo ponto que nós vemos, Deus nos guia continuamente. Olha o que fala o versículo 22. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Ou seja, Deus guiava o povo dele continuamente. Isso quer dizer para nós uma coisa muito interessante. Aquele povo que estava saindo do Egito não podia perder tempo.
Eles tinham que, o mais rápido possível, sair do Egito, das terras do Egito. E eles não podiam parar. E Deus os guiava, não ia apenas adiante dele, mas os guiava continuamente, ou seja, de dia e de noite. Deus estava guiando aquele povo. Eles não paravam, né? Deus estava guiando aquele povo para que eles pudessem sair fora da terra do Egito. Isso, meus queridos, acontece conosco nos nossos dias, né? Deus nos guia, nos guarda, né? Dia e noite. Jesus está conosco dia e noite para nos dar a direção. Ele nos guia continuamente. Ou seja, quando nós estamos dormindo, Deus está conosco. Quando nós estamos acordados, Deus está conosco. Deus está conosco continuamente. Ou seja, Ele nunca nos abandona. Ele nunca vai nos deixar sozinhos, mas Ele vai nos guiar a cada dia. Ele vai nos guiar todos os dias até que nós possamos chegar no nosso destino final, que é o céu. Então, segunda coisa que nós vemos, Deus nos guia continuamente. Terceira coisa importante que nós vemos, no capítulo 14, versículos 19 e 20, diz assim: E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles do que para estes. Então, a terceira coisa que nós vemos, Deus, Ele não apenas não vai adiante de nós apenas, Ele nos guia continuamente e Ele nos dá a proteção. Olha o que Deus fez para aquele povo. Ele colocou uma barreira entre o povo de Deus e o povo do Egito. Ele colocou uma barreira entre o povo de Deus e o seu inimigo. E Deus, meus queridos, Ele tem feito isso por nós. Ele tem colocado uma barreira entre nós e o nosso inimigo. A palavra de Deus fala que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o amam e os livram. Ou seja, Deus está colocando uma barreira para que nós possamos ser protegidos. Deus nos dá proteção na nossa caminhada. Quantas vezes, meus queridos, nós já fomos protegidos pelo Senhor de acidentes, de tragédias, e nós muitas vezes nem vimos, nem percebemos, mas Deus colocou entre nós e o nosso inimigo uma barreira, assim como Ele fez com aquele povo, onde a coluna de fogo, onde a coluna de nuvem, Ele ficou isolando o povo de Deus do inimigo. Deus, Ele coloca os seus anjos ao nosso redor para poder nos proteger, para nos livrar e para nos guardar. Então, a terceira coisa é que Deus vai nos auxiliar na nossa caminhada. Ele vai nos dar proteção. Quarta coisa, capítulo 14, versículo 21 e 22 diz assim. Olha só o que diz a palavra de Deus. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. O mar se tornou em terra seca, e as águas foram partidas. Quarta coisa que nós vemos, Deus remove os obstáculos com o seu poder. Na nossa caminhada, no dia a dia, nós vamos ter obstáculos. Nós vamos passar por obstáculos, mas Deus, Ele vai remover os obstáculos que aparecerem diante de nós. Olha a situação do povo de Israel. Eles estavam caminhando para sair do Egito, na frente tinha o Mar Vermelho, dos lados tinha montanha e atrás tinha o exército de Faraó que vinha para matá-los. Ou seja, aparentemente eles não tinham saída. Aparentemente eles não tinham como escapar. E isso muitas vezes acontece conosco. Aparentemente, irmãos, muitas vezes nós não temos saída, não temos para onde correr, não temos para entender que Deus, Ele está conosco. Ele vai remover os obstáculos que têm destruído a nossa vida. Nós precisamos entender
que existem obstáculos que nós vamos ultrapassar, que nós não vamos vencê-los pela nossa força, mas nós vamos vencer esses obstáculos pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Quinto ponto, olha só versículos 24 e 25, o que diz? Êxodo capítulo 24, Êxodo capítulo 14, versículos 24 e 25 diz assim: E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Olha só o que Deus faz na nossa caminhada. Ele embaraça os inimigos e os seus planos. É claro que se não fosse a mão de Deus, os egípcios iriam alcançar o povo de Deus. Se não fosse pela mão de Deus, eles andando com carros e cavalos, eles iriam andar muito mais rápido. Mas Deus fez o quê? Ele travou as rodas daquelas carruagens. Deus embaraçou a caminhada dos egípcios. Então Deus, ele embaraça os nossos inimigos, ele embaraça os planos do nosso inimigo. O nosso inimigo muitas vezes vai se levantar contra nós, mas Deus vai embaraçar os planos do inimigo. Deus vai embaraçar aquilo que o inimigo pretende fazer contra nós, porque Deus, ele é quem está no comando da nossa caminhada, é ele quem nos auxilia na nossa caminhada. Assim como o povo de Israel naquele dia, eles tiveram seus inimigos atrasados na sua viagem para poder alcançá-los, porque Deus embaraçou a roda daqueles carros. Assim Deus continua fazendo até nos nossos dias. Deus continua embaraçando, Deus continua frustrando os planos do inimigo para tentar nos destruir. O inimigo tem um desejo no coração que é destruir a nossa vida, mas nós sabemos que Deus, ele se levantou, Jesus veio para frustrar, para acabar, para aniquilar com o plano do nosso inimigo. Então, na nossa caminhada, na nossa jornada do dia a dia, meus queridos, Jesus, ele vai frustrar os planos de Satanás para nos proteger e para nos guardar. Sexto, versículos 26 a 31 diz assim, olha só o que diz aqui e aquilo que nós lemos no início. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram do seu encontro. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas cobriram os carros, os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que havia erguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como um muro pela mão direita e pela sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. E para finalizar, Deus, na nossa caminhada, na nossa jornada, ele nos livra dos perigos. Assim como Deus livrou o povo de Israel, assim como Deus livrou aquele povo naquele dia das mãos dos egípcios, Deus tem nos livrado da mão do nosso inimigo. Deus tem nos livrado a cada dia. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Por isso, meus queridos, nós não precisamos temer. Vamos passar pela jornada dessa vida, vamos passar pela caminhada dessa vida, crendo em Deus, crendo no poder de Deus, crendo que Deus, ele é poderoso para poder nos livrar do perigo.
Ainda que nós possamos andar pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Não temeremos mal algum, porque o Senhor está no controle da nossa jornada. O Senhor está nos auxiliando na nossa caminhada. Então, que nós, não importa quanto tempo, de caminhada nós temos aqui na terra, não importa quantos anos Deus vai nos permitir viver aqui na terra, mas enquanto estivermos aqui, nós vamos contar com o auxílio de Deus para a nossa caminhada, porque Jesus prometeu algo para todos nós: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, a promessa que ele fez para nós é de estar conosco, é de estar nos auxiliando nessa caminhada. Então, meus queridos, nós vamos passar por essa jornada na vida com o auxílio do Senhor Jesus. Nós vamos passar por essa jornada com o auxílio precioso do Senhor Jesus. Então, que possamos continuar confiando no Senhor, confiando em Deus, porque Ele é aquele que vai nos auxiliar na nossa jornada. Nós sozinhos não vamos conseguir. Se estivermos sozinhos, nós vamos fraquejar. Se estivermos sozinhos, nós vamos cair. Mas enquanto Jesus estiver conosco, nós vamos ter vitória. Enquanto Jesus estiver conosco, ou melhor, nós estivermos com o Senhor, Ele vai ser o nosso auxílio nessa jornada da vida. E um dia nós vamos estar todos lá com Ele para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Então, que possamos confiar que o auxílio para essa jornada que nós temos, ela vem do Senhor Jesus, porque Ele é o auxílio na nossa caminhada. Que Deus possa abençoar você, a sua família, e que você continue crendo nisso, que Jesus é o auxílio para a nossa jornada aqui na terra. Não existe mais ninguém que pode nos ajudar, mas Jesus é aquele que nos ajuda a chegar na terra prometida, a chegar na terra que Ele foi preparar para cada um de nós. Amém? Nós vamos nesse momento orar. Você que tem um pedido especial de oração, você que tem um pedido especial, seja por enfermidade, seja por algum problema na família, seja por algum problema no casamento, não importa. Fale com o Senhor nesse momento. Fale com Deus nesse momento e peça a Ele para Ele poder te ajudar, para Ele poder te abençoar. Feche seus olhos, nós vamos orar no nome de Jesus. Deus querido, nós queremos nesse momento te agradecer por essa palavra, Pai, porque sabemos que o Senhor é o auxílio nessa jornada da nossa vida. O Senhor é o auxílio na nossa caminhada. E queremos te agradecer por isso, porque o Senhor está conosco todos os dias. E nós estamos, ó Pai, a cada dia mais na Tua presença. E que o Senhor continue nos ajudando nessa caminhada, nessa jornada, para que possamos ser abençoados e chegar até a terra prometida. Deus querido, eu quero apresentar nesse momento cada irmão e irmã que tem um pedido especial de oração. Pessoas que estão enfermas, Senhor, que sejam curadas em nome de Jesus. Toda enfermidade física, espiritual, emocional, caia por terra em nome de Jesus e que haja cura no meio do teu povo, que o Senhor possa sarar o teu povo em nome de Jesus. Queremos pedir também, Pai, que se há algum problema, seja na área financeira, seja na área familiar, seja na área de trabalho, Deus querido, em nome de Jesus, opera um milagre, faça um milagre na vida dos teus servos, abençoa os teus servos, Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor, que a graça do Senhor esteja sobre cada vida, que o Senhor possa repreender toda a ação do inimigo que queira destruir as famílias, que queira destruir os casais, que queira destruir a vida financeira. Deus, em nome de Jesus, queremos pedir ao Senhor que venha operar nessa noite, que venha fazer milagres nessa noite, em nome de Jesus. Cura, faz milagre, Pai, porque o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Por isso nós clamamos a Ti, pedimos a Ti e colocamos nas Tuas mãos a vida de cada um dos irmãos, certo de que o Senhor vai fazer milagres e maravilhas, certo de que o Senhor vai fazer aquilo que é a Tua vontade sobre cada vida. Nós oramos, Senhor, nessa noite, nós Te agradecemos no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Nós Te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Amém, meus queridos. Então nós vamos, nesse momento, dar os avisos, que nós estamos passando para os irmãos a cada dia. Quero lembrar que assim que nós terminarmos aqui a nossa transmissão, nós vamos postar lá no YouTube,
né, para você que não assistiu ou para você que deseja assistir novamente, vai estar lá no YouTube para que possamos juntos assistir e divulgar, né, esse trabalho que Deus tem abençoado. Um outro aviso, quinta-feira, 19h30, nós temos o nosso estudo bíblico e eu quero falar de um tema muito bacana e eu quero pedir para você convidar pessoas para assistirem. É um tema que tem atingido muitas pessoas, que esse tema que nós vamos estudar chama-se estabilidade na vida financeira. O que a palavra de Deus nos mostra a respeito de vida financeira? A palavra de Deus ela fala sobre todos os assuntos que nós possamos conhecer. E um deles é a vida financeira. Então nós vamos estudar na próxima quinta-feira sobre estabilidade na vida financeira, né? E eu sei que tem muitas pessoas passando aperto na área financeira, muitas pessoas que têm passado por problemas terríveis na área financeira, né? E convide essa pessoa para assistir, convide essa pessoa para participar conosco, porque nós vamos mostrar aquilo que a palavra de Deus nos fala a respeito de estabilidade na vida financeira. Creio que Deus vai me usar para poder ajudar muitas pessoas que têm dificuldades na área financeira. Então, próxima quinta-feira, 19h30, vamos estar falando a respeito desse tema tão importante e o Senhor vai abençoar-nos no nome de Jesus. Um outro aviso especial que eu quero dar para os irmãos é que vamos continuar em oração, né? Nós estamos em quarentena, nós temos visto o número de pessoas infectadas e mortas aumentarem a cada dia, então vamos ficar em quarentena, vamos sair o mínimo possível, só quando realmente precisarmos sair, mas vamos estar nos protegendo e protegendo aquelas pessoas que nós amamos. Então, meus queridos, vamos aguardar esse tempo, né? O tempo não é nosso, ele é de Deus. Deus sabe quanto tempo isso vai precisar de acontecer, mas nós cremos num Deus vivo e poderoso que vai nos abençoar. Então vamos ficar em casa, vamos evitar sair nas ruas para que nós possamos nem nos infectar e nem infectar aquelas pessoas que nós amamos. Amém? Quero agradecer aos irmãos, né, que estão conosco, você que está pela primeira vez conosco, você que tem nos assistido mais vezes, que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família e que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, que você possa ser abençoado de maneira especial. Amém? Então Deus os abençoe no nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém e amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor e que possamos estar na próxima quinta-feira juntos para louvar e glorificar o nome do Senhor. Deus os abençoe no nome de Jesus.